Se você tem mais de 50 anos, é bem provável que já tenha ouvido falar muito sobre chia. Ela ficou famosa, virou moda e passou a ser vista quase como a principal semente para quem quer cuidar do peso, do intestino e do metabolismo. Mas o que pouca gente conta é que, depois dos 50, o corpo muda. O metabolismo desacelera. A digestão fica mais sensível e o organismo passa a responder de forma diferente aos alimentos que antes pareciam funcionar bem. É nesse momento que surge uma pergunta importante. Será que apostar sempre no mesmo alimento ainda faz sentido para o corpo maduro? A verdade é que existem outras sementes, menos comentadas, que oferecem nutrientes interessantes e que podem ajudar o metabolismo a funcionar melhor nessa fase da vida, sem promessas milagrosas e sem atalhos perigosos. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que a chia não é a única opção, o que muda no corpo após os 50 e como outras 4 sementes, que muita gente ignora, podem apoiar o equilíbrio do organismo quando inseridas de forma consciente. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, deixe o like. Se inscreva no canal 1. O que muda no metabolismo? Depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos, o metabolismo não funciona da mesma forma que antes. Isso não significa que o corpo para, mas que ele passa a responder de maneira diferente aos alimentos. Com o envelhecimento, algumas mudanças naturais acontecem. O gasto de energia tende a diminuir a massa muscular, reduz aos poucos a digestão, fica mais lenta, o intestino pode perder regularidade. Tudo isso faz com que o corpo aproveite os nutrientes de outra forma. Alimentos que antes funcionavam bem podem deixar de ter o mesmo efeito, enquanto outros passam a fazer mais sentido nessa fase da vida. É por isso que insistir sempre nos mesmos alimentos, mesmo os considerados saudáveis, nem sempre é a melhor estratégia após os 50. O corpo se beneficia da variedade, principalmente quando falamos de fibras, gorduras boas e micronutrientes. As sementes entram nesse contexto porque concentram nutrientes em pequenas quantidades, ajudam na saciedade, participam do funcionamento do intestino, apoiam o metabolismo de forma gradual. Mas cada semente tem características diferentes. Algumas atuam mais no intestino, outras no metabolismo, outras no equilíbrio do açúcar no sangue. Por isso, entender que existem opções além da chia é importante para quem busca cuidar do corpo maduro de forma mais inteligente e equilibrada. No próximo tópico, vamos falar sobre por que a chia ficou tão famosa e em quais situações ela pode não ser a melhor escolha depois dos 50. 2. Por que a chia ficou tão famosa e quando ela pode não ser a melhor opção? A chia ficou famosa porque realmente possui características interessantes. Ela é rica em fibras, ajuda na sensação de saciedade e contribui para o funcionamento do intestino, especialmente em pessoas mais jovens ou com digestão eficiente. Durante muito tempo, ela foi apresentada como a semente ideal para todo mundo. Mas o problema é que depois dos 50 anos, o corpo já não reage da mesma forma a todos os alimentos. Com o envelhecimento, algumas pessoas passam a ter digestão mais lenta, maior sensibilidade intestinal, sensação de estufamento com fibras em excesso, dificuldade para tolerar certos alimentos crus ou muito fibrosos. Nesses casos, a chia pode acabar causando desconforto em vez de benefício. Não porque seja um alimento ruim, mas porque não é a única opção, e nem sempre é a mais adequada para o corpo maduro. Outro ponto importante é que muita gente consome chia de forma repetitiva, acreditando que ela resolve tudo sozinha. Mas nenhum alimento age isoladamente. O metabolismo se beneficia mais quando há variedade de nutrientes e não insistência em um único item. Por isso,
Depois dos 50, faz sentido olhar para outras sementes, que oferecem fibras, gorduras boas e micronutrientes diferentes, e que, em muitos casos, são mais bem toleradas. No próximo tópico, vamos começar a apresentar a primeira dessas sementes, explicando por que ela pode apoiar o metabolismo e o equilíbrio do corpo nessa fase da vida. 3. Semente 1. Linhaça e seu papel no metabolismo. Após os 50. A primeira semente que merece atenção depois dos 50 anos é a linhaça. Ela costuma ser menos comentada do que a chia, mas tem características que fazem bastante sentido para o corpo maduro. A linhaça fornece fibras e gorduras boas e compostos que participam do equilíbrio do metabolismo. Um dos pontos importantes é que a linhaça ajuda no funcionamento do intestino, algo que tende a ficar mais lento com o envelhecimento. Quando o intestino funciona melhor, o corpo aproveita melhor os nutrientes e tende a lidar de forma mais eficiente com o metabolismo ao longo do dia. Outro aspecto relevante é que a linhaça participa do equilíbrio do açúcar no sangue, o que ajuda a evitar picos e quedas bruscas de energia. Isso é especialmente importante depois dos 50, quando o metabolismo fica mais sensível a oscilações. Além disso, as gorduras presentes na linhaça contribuem para a sensação de saciedade, o que pode ajudar a reduzir beliscos frequentes e exageros ao longo do dia, sem prometer perda de peso rápida ou milagrosa. Importante reforçar: a linhaça não queima gordura, não faz o metabolismo disparar e não substitui hábitos saudáveis. Ela apenas apoia o funcionamento do corpo quando faz parte de uma alimentação equilibrada e bem orientada. No próximo tópico, vamos falar sobre a semente 2, que costuma ser ainda menos lembrada, mas pode ter um papel interessante no metabolismo e na saúde após os 50. 4. Semente 2. Abóbora e sua relação com saciedade e metabolismo. A segunda semente que merece atenção depois dos 50 anos é a semente de abóbora. Ela costuma ser lembrada apenas como um petisco ocasional, mas possui nutrientes importantes que fazem sentido para o corpo maduro. A semente de abóbora fornece gorduras boas, fibras e minerais que participam do funcionamento muscular e metabólico. Um ponto relevante é a sensação de saciedade. Depois dos 50, muitas pessoas relatam fome, fora de hora ou dificuldade em manter refeições equilibradas. Alimentos que ajudam a prolongar a saciedade podem colaborar para escolhas mais conscientes ao longo do dia. Outro aspecto importante é que a semente de abóbora participa do equilíbrio do metabolismo energético. Isso significa ajudar o corpo a usar melhor a energia disponível, algo que tende a ficar menos eficiente com o envelhecimento. Além disso, ela é geralmente bem tolerada, o que faz diferença para quem já sente desconforto intestinal com excesso de fibras mais agressivas. Vale reforçar: a semente de abóbora não emagrece sozinha, não acelera o metabolismo de forma imediata e não substitui hábitos saudáveis. Ela apenas apoia o equilíbrio do corpo quando inserida com orientação e moderação. No próximo tópico, vamos falar sobre a semente 3, muito conhecida por sua relação com fibras e digestão, e como ela pode ajudar o corpo após os 50. 5. Semente 3. Gergelim e o apoio ao metabolismo na maturidade. A terceira semente que merece destaque depois dos 50 anos é o gergelim. Ela é pequena, muitas vezes usada apenas como detalhe nos alimentos, mas concentra nutrientes importantes que podem apoiar o funcionamento do corpo maduro. O gergelim fornece gorduras boas, fibras e minerais que participam de vários processos metabólicos. Um ponto interessante é que essas gorduras ajudam o corpo a manter energia mais estável ao longo do dia, evitando oscilações bruscas que podem gerar fome rápida ou cansaço. O gergelim também contribui para o funcionamento do intestino, algo que tende a ficar mais sensível depois dos 50.
quando o intestino funciona melhor. O metabolismo como um todo tende a responder de forma mais equilibrada. Outro fator relevante é que o gergelim costuma ser bem tolerado em pequenas quantidades, o que faz diferença para quem já sente desconforto com alimentos muito fibrosos. Importante reforçar novamente: o gergelim não queima gordura, não provoca emagrecimento rápido e não age sozinho. Ele atua como um apoio nutricional quando faz parte de um conjunto de hábitos saudáveis. No próximo tópico, vamos falar sobre a semente 4, fechando a lista e explicando por que ela também pode fazer sentido depois dos 50 anos. 6. Semente 4. Girassol e o apoio ao metabolismo. Após os 50. A quarta semente que merece atenção, depois dos 50 anos, é a semente de girassol. Ela é mais conhecida como um lanche ou ingrediente simples, mas oferece nutrientes importantes para o corpo maduro. A semente de girassol fornece gorduras boas, fibras e vitaminas que participam do equilíbrio do metabolismo. Um dos pontos relevantes é o papel dessas gorduras na sensação de saciedade. Depois dos 50, quando o metabolismo fica mais lento, alimentos que ajudam a prolongar a saciedade podem contribuir para escolhas mais conscientes ao longo do dia. Outro aspecto importante é que a semente de girassol participa do funcionamento celular e da produção de energia, algo que tende a ficar menos eficiente com o envelhecimento. Além disso, ela costuma ser bem tolerada quando inserida com equilíbrio, o que faz diferença para quem já sente desconfortos digestivos com outros alimentos mais pesados. Mais uma vez, vale reforçar: a semente de girassol não emagrece sozinha. O não acelera o metabolismo de forma milagrosa e não substitui hábitos saudáveis. Ela apenas apoia o funcionamento do corpo quando faz parte de uma alimentação equilibrada e orientada. Ao longo deste vídeo, você entendeu que, depois dos 50 anos, o metabolismo muda e o corpo passa a responder de forma diferente aos alimentos. Por isso, confiar sempre em um único item, como a chia, nem sempre é a melhor estratégia. Vimos que outras sementes, linhaça, semente de abóbora, gergelim e girassol, oferecem nutrientes variados que podem apoiar o metabolismo, o intestino e a saciedade, cada uma com suas características. Nenhuma delas queima gordura sozinha, não faz milagres e não substitui hábitos saudáveis. Mas, quando usadas de forma consciente, podem contribuir para um conjunto de escolhas mais equilibradas, especialmente na maturidade. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo e se você já usava alguma dessas sementes no dia a dia. E comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a crescer.